Boa noite, hoje é dia 11 de março de 2025 e nós vamos dar continuidade aqui no nosso livro do Java 8 Prático e no nosso grupo de estudos de Fundamentos Java. E a gente vai retomar um pouquinho o assunto que foi visto no sábado, que foi os métodos estáticos na interface do comparador. Então, eu não cheguei a ver a gravação, mas Gisele, tá aí, qualquer coisa você vai falando mas Eu acho que ali no IntelliJ, se tiver com ele aberto, até tem um exemplo que eu fiz desse, se não me engano, do comparing, deve ter ali um exemplo, não foi? o seu O são ordering, acho que é o ordering, e aí que esse. tem o último, ou só, ali tem comparing, ó, tá vendo? Ali mais embaixo. Aqui. Ah, tá aqui embaixo. Então a gente fez uma ordenação e aí mostrou as três formas, né? Usando um comparator, depois usando uma forma um pouco mais enxuta, mas não tanto, e usando comparing, e chegando nessa parte. Mas ficou faltando ler aquele textinho, era mais isso. A gente lê aqui, isso aí é fácil. Alguém gostaria ou poderia ler esse daqui? Eu posso ler, Fique à já que eu tô vontade. aqui, ainda vou ter que sair um pouquinho mais cedo, mas vou Tudo bem. aproveitar aqui. Então, métodos estáticos na interface comparator. No Java 8, interfaces podem ter métodos estáticos, além dos métodos default, né? A interface comparator introduziu métodos utilitários, como comparing, que simplificam a criação de comparadores. Exemplo, usando o comparator.comparing. Aí ali, ó, tu cria um comparator usando o método estático, né? Sem criar aquele new que normalmente a gente faz, acessa direto comparator.comparing, que é um método estático, e usando o lambda ali, né? Passando ali o que deve ser o usuário, get nome, e ali depois chamando sorte ali na coleção, passando o comparator. Bem mais enxuto, né? Que era antigamente. E realmente eu não conhecia fazer desse jeito, agora eu vou prestar mais atenção. Quando eu vi no código também fazer um refactor, né? Aí a forma mais curta ainda é aquele é, fazer, olha, chamar direto, criando o comparator dentro do método sort. Forma mais curta. E ali com mais embaixo com static import, usando um estático ali. Não importa. Na verdade, Ah, tá. Daí tu coloca o static import lá em cima e não precisa nem, nem chamar o comparator, né? Embaixo É do. interessante, né? Essa construção, eu achei. Uhum. Aí ele conhecendo um pouco melhor o comparator compare, Ah, essa exige daqui que o é. critério de ordenação seja comparable. Exemplo, string já implementa comparable. Então, a ordenação por nome funciona. Ordenação por ordem natural. Se tiver uma lista de string, podemos ordenar assim. Aí mostra ali criando um array. Eu fiz esse teste usando o arrays as list ali, só que ele dava erro para mim, porque no sort ali, ele tenta alterar essa lista, que é o immutable, né? Ah, é verdade. Esse daqui não dá pra É, alterar. naquela classe lá, se tu for abrir, naquele exemplo mesmo do ordering, pode ver que eu criei um copy ali em cima, ó. Ali um copy. Isso. Aí onde tá o mouse? Eita, peraí. Aqui, copy. Ah, Não, tá aqui. aí. Isso. Porque ali em cima a gente criou a lista de usuário list off, né? Usando. Só que ele é imutável. E aí ele dava erro. Aí a gente fez uma cópia, aí assim dá pra fazer. Faz um.
o copy pro array list, e aí ele deixa ordenar, porque tu tá ordenando na própria lista, né? Sim. Então, é só uma dica aí, quem for usar o as list, já passamos por isso. Sabemos como contornar, é só jogar a cópia pro array list ali. E é isso. Aí ele vai deixar ordenar. Legal. Acho que é isso, né? Não sei, acho que é só a finalização ali. Acho que sim. É que até os exemplos aqui do 4, do 5.4, eu acabei criando também um outro aqui pra gente ver esses Uhum. Esse E reverso a gente chama a ordem natural e o ordem reversa. Já tem pronto, né? Antes a gente tinha que fazer um monte de coisa para poder ordenar em ordem natural e reversa. sim, Já tem pronto. é bom, né? Bom, como Uhum. a gente já leu aqui, vou só pegar então o exemplo aqui que eu tinha criado. Cadê? Aqui, ó, ordenação de usuários, né? Aqui, que ele colocou. Cadê? Esse aqui. Ué, não é esse? Não. Ih, eu fiz alguma coisa errada aqui. Ah, tá. Eu acho que é outra coisa aqui na real. Tudo bem. Então, aqui ele tá falando, né? Conhecendo melhor o comparator, compare. A gente tem que lembrar que o comparator é uma interface, né? Então, a gente pode usar coisas dessa interface. É interface? Não, acho que é classe. Ih, agora me deu dúvida, deixa eu olhar. É uma interface funcional, né? Se não me Interface. engano. Por isso que dá para usar com Lambda. É isso aí, interface funcional. Uhum. E, É e Lambda só dá para usar com interface funcional mesmo. verdade. Eu tinha essa dúvida, agora eu não tenho mais. Ah, é. Verdade. Então, aqui, ó, ele fala que o método compare pertence à classe compare, que é uma interface, né? Vou alterar isso daqui. Pronto. A interface comparator e ela utiliza generics para definir seus tipos de entrada e saída. Isso daqui parece um bicho de 7 cabeças, né? Um monte de generic. Mas ele vai ter essa função, né? Ele fala, o método recebe uma função. Então, tudo isso daqui é o que a gente está mandando, né? Igual aqui, ó, o exemplo. A gente está mandando, ó, dentro do compare uma função que extrai a chave de comparação do tipo T, que pode ser qualquer coisa. Garante que o, ó, porque ele está falando que é um tipo comparável, então a gente tem tipos comparáveis, né? Então a gente não vai conseguir usar, por exemplo, um int, ele puro, né? O tipo primitivo, ele não é um comparável. Mas quando a gente usando o comparable, né? Óbvio. Mas a gente tem como fazer isso. Tem um exemplo aqui. Uso da API em funções em Java 8. A interface functional é usada para transformar um objeto de tipo em outro. No método comparing, a function recebe um objeto T e retorna um valor U. Parece muito estranho isso aqui, mas quando a gente vê no código, a gente entende o que está escrito aqui. O método apply da function é utilizado para extrair a chave de comparação. Que a chave de comparação é o que a gente vai comparar, né? O que ele vai comparar? É nome? É ponto? É idade? É o quê? É isso que ele está falando. E aqui, ó, criando um comparador com lambda, um método retorna um comparador criado com lambda. Aqui a gente tem um exemplo, né? O key factor é o apply, ó, que ele está falando, o compare to. Esse comparator compara os objetos de C1, ó, tem dois objetos aqui, né? C1 e C2 com base na chave extraída. Um exemplo que ele tá aqui, ó. Uma function. Vou até colocar aqui direto no... Ops. Aqui pra gente ver. É esse, do extrair nome. Então, aqui a gente tem um método main, a criação de uma array list, que é a dica da Gisele também, o array as a list não dá certo, porque precisa ser algo mutável e o as list a gente não consegue alterar.
E aí a gente tem aqui, ó, uma function que é vamos ver o que que ele é, uma interface funcional. Que a gente passa o tipo que a gente quer mandar, né, o que a gente vai usar e o que que a gente vai comparar, né? Qual que é o tipo que a gente vai comparar? Então aqui a gente tá falando que, ó, eu vou comparar alguma coisa da classe usuário. O que? É uma string. E aí a gente tem essa function que tem o nome extrai nome. E a gente tem o lambda u.getNome. Aqui a gente vai ter a chave de comparação, né? O que que ele tá comparando? E aí a gente tem aqui um comparator, ó. O tipo, a gente passa também dentro do generic. O nome do comparator, comparador, pode ser qualquer coisa que é o nome de variável. Igual comparator.comparing. E a gente aqui tá passando a função, ó, porque aqui, se a gente for olhar, ó, aqui na assinatura, a gente tá passando, cadê? Uma função, ó, aqui, ó, a abertura aqui do nosso parênteses. Então, esse daqui, a function é o nosso parâmetro desse método, que é o que a gente criou aqui em cima. E aí a gente coloca, né, usuários, que é o nome da nossa lista, ponto sort, ponto comparator. Aqui ele vai ordenar pelo nome. Parece um monte de passos, né? Mas se a gente fosse fazer, tipo, na mão, poderia ser mais. Mas isso aqui tem como ficar melhor. Então, ó, a gente tem a nossa lista aqui ordenada por nome. Ó, estava Carlos, Ana e Bruno, trocou aqui e ordenou. Simplifica. E tem esse benefício, né? Como a gente criou a nossa função aqui separada, a gente pode usar ela em outros lugares. Dentro dessa classe, né? Porque no caso de escopo. Mas vamos lá. Tem mais coisas aqui que vão ficando melhores e mais fáceis de entender também. Deixa eu abrir aqui os 5. Vou mandar para vocês. Oiê, quem eu não falo aí, ainda boa noite. Oi, Marli. Alguém gostaria de ler esse também? Eu posso ler então. Ordenando por pontos e o autobox. Aqui no exemplo anterior, né, a gente viu que ele tá ordenando por nome, ó. Ops, get nome. Então ele tá ordenando por nome. E aqui a gente vai alterar a classe usuário para que ele tenha também pontos. E a gente vai ordenar por pontos. Então ele começa assim, ó. Para ordenar usuários pela quantidade de pontos, basta alterar o lambda passado. Então a gente tinha aqui um lambda com nome. E agora a gente tem um lambda com pontos. Mas olha só, aqui a gente teve que mudar a nossa função. A gente teve que mudar o tipo, né, do que a gente vai comparar dentro da classe usuário. Deixa eu abrir essa classe também para mostrar para vocês. Antes a nossa classe usuário, ela só tinha o atributo nome. E agora a gente tem dois atributos, o nome e os pontos, e o nosso construtor também tem dois parâmetros aqui, né? O nome e os pontos. Vamos voltar, cadê? Tá aqui. Então, nós temos aqui a function, igual a outra, só que de vez de string, que estava passando aqui nome, a gente está passando um integer e está passando get nome. E a gente tem aqui um comparator, igual o outro também, ó. Compare, extrai pontos. A gente está passando a função aqui. E dando o sort com o nosso comparator. Então, vamos olhar. E aqui, a gente está comentando aqui, né? A gente vai ver daqui a pouco. E está mostrando os usuários pelo número de pontos. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Na criação da nossa array-list, a gente colocou 150, 200 e 180. E quando a gente está printando aqui, ele está printando na ordem crescente dos pontos. 150, 180 e 200. Então, a gente viu que dá para fazer tanto com a string quanto com um integer aqui na function. Mas olha que interessante esse daqui, ó. Aqui a gente tem pontos
um int, tipo primitivo. E aqui a gente tem, vou fechar esse daqui, um integer, porque olha só, ele não aceita. A gente precisa que a function ela receba um objeto, por isso que tem que ser um integer. E aí a gente chega no autoboxing. Autoboxing, para quem nunca ouviu falar, é quando a gente faz essa conversão do tipo primitivo para o objeto, do objeto para o tipo primitivo. Ah, todos os tipos dá para fazer isso? Não, não dá. Mas o int dá, o double com letra maiúscula e o double com letra minúscula. Eu acho que assim, na minha cabeça agora vem esses dois de exemplo. Não sei se tem mais. Mas é isso. Esse boxing que a gente fala, autoboxing, né? É isso. É trocar o objeto pro tipo primitivo automaticamente, entre aspas, né? Porque já faz por debaixo dos panos. Mas para nós é automático. Acho que dá com int com integer, né? Uhum. E o float, se não me engano, vai para ou para big decimal, alguma Ah, verdade. big decimal. Deve ter. O string deve fazer para char, mas aí se tiver uma Um letra, né? caractere, né? Senão Só. não dá. Se for um string complexo, não tem como. Mas os number, maioria dá para fazer. É verdade. Tem os numbers, né? Que dá, realmente. O método getPonto retorna um int, mas a function trabalha com integer. Isso que a gente acabou de ver, né? Isso causa autoboxing, convertendo int para integer repetidamente. Imagina que a gente tem na nossa playlist 1 milhão de objetos. 1 milhão de vezes que ele vai fazer isso, né? O que pode impactar a performance. Esse problema ocorre frequentemente nas novas APIs do Java 8. Então, qual é a solução disso? Olha só, usar o toInt function e o comparing int. Então, a gente já tem a roda pronta, a gente não precisa inventar a roda. Para evitar autoboxing, usa-se o toInt function, que trabalha diretamente com int. Então, a gente pode ter assim, vamos olhar aqui no código, que é o nosso 2. Esse mesmo é. Ó, vou comentar esse pedacinho aqui. E aí a gente tem aqui ó, o exemplo 2. Então, opa, qual que é que eu... Ah, aqui é o comparator 2. Então a gente tem aqui, olha só que interessante, aqui a gente está mudando a interface que a gente está usando. Ó. Antes a gente estava usando function, ela genérica, né? Ela de qualquer tipo. Agora a gente está usando um toInt function, ó só. Então assim, ela continua sendo uma genérica, né? Mas ela tem essa limitação que ela só vai receber um int, tipo, ela vai produzir ó, um int primitivo aqui. Então a gente está passando nosso objeto, que é o usuário, que é quem tem o int que a gente vai querer trabalhar, o extrair pontos, o lambda, o get pontos, então aqui é o usuário, né, o tipo, o objeto que a gente vai tirar esse ponto. A gente tem um comparator, que está passando o tipo dele, o nome, comparator. E aqui, ó, de vez de ser só comparing, a gente está passando compare int. Então aqui, esse pontos, ele é um int. E aqui, quando a gente está passando o compare int, ele está entendendo que ele vai trabalhar com inteiro. E aí ele dá o sort aqui e tem duas coisas repetidas, porque não precisava. Vou comentar aqui caso precise em algum lugar depois. E aqui a gente está exibindo o resultado. Então vamos ver se isso aqui funciona. Olha só, da mesma forma que o outro, ele ordenou da forma crescente os inteiros, sem fazer o autoboxing, né? Sem ficar trocando inteiro em int, tipo primitivo, para integer, que é objeto. Então, a gente usando essa interface, com esse método, a gente consegue fazer isso sendo a solução para o nosso problema. E aí a gente tem aqui a versão mais enxuta, né? Ó, olha só, tudo isso aqui, function,
comparator, não sei o que, a gente pode trocar para uma única linha. Isso aqui não vai precisar, que já tá lá repetido. A gente pode trocar para uma linha só. Usuários.sort, comparator, comparing, int, e a gente passa a nossa função, né, a nossa function aqui dentro. E é bem doido, né, a gente pensar que eles subentende aqui, né, que a gente está usando um toInt function, porque a gente está usando um compareInt. Então, se a gente está usando o compareInt, ele está esperando alguma função que trabalha com inteiros. Então, a gente pode fazer desse jeito, que fica muito mais simples, né, muito mais enxuto mesmo, a leitura, né. Então, ó, funcionou, ele ordenou de forma crescente o que a gente tinha na nossa lista. Tá aqui o nosso exemplo. E esse daqui foi o último ponto aqui que a gente viu sobre o comparator. E agora a gente entra aqui no capítulo 6. Deixa eu passar para vocês. Tá aí, aqui, a Gisele tá digitando alguma coisa, eu vou esperar aqui pra ver o que é. Até mais, Gi. Obrigada aí pela companhia. Olá, Paula, que chegou e não vi. Então, a gente começa aqui nos métodos referências, né? A gente vai vendo o que é isso. E tá falando o seguinte aqui, ó. As expressões lambdas e a redução do código. Realmente a gente já viu, né? A lambda, ela reduz bastante o nosso código. Então, lambdas simplificam o uso de callbacks em interfaces funcionais como Action Listener. Aí você fala assim, né? O que é esse callback? O termo callback se refere a uma função que é passada como argumento para outra função ou método e que é chamada em algum momento futuro, geralmente em resposta a um evento ou não. Então, quando a gente está passando uma função, a gente está fazendo esse callback. E elimina o problema vertical, que é as lambdas, né, que ele está falando, que é muitas linhas para as ações simples. Então, igual a gente falou, né, que estava lá no exemplo antes. Tinha um monte de linha com uma classe anônima e a gente consegue fazer isso em uma linha só com o lambda agora. E aí a gente tem aqui mais um exemplo da nossa classe usuários. Então, antes a nossa classe usuários tinha só o nome. Agora, aí a gente passou para nome e pontos. E agora ele incluiu um novo atributo que é moderador. Então, a nossa classe usuários agora ela tem um novo atributo que é moderador. Você está falando assim, né? Com o lambda podemos iterar, ou seja, passar por toda a nossa lista e chamar um método para cada usuário. Então, a gente tem aqui o usuário.forEach, o lambda, o tornar membro. Então, para cada usuário que a gente tiver na nossa lista, ele vai chamar o método tornar moderador, que nada mais é do que tornar true esse atributo aqui moderador. Ah, faz sentido isso? A gente está estudando, né? Em vida real, eu acho que não. A gente tornar todo mundo de uma lista moderador, não. A não ser que a gente fizer uma pesquisa antes, no banco de dados, fizer alguma coisa, né? Mas assim, estudos. Ah, eu quero fazer alguma coisa com uma lista inteira. Dá pra fazer conforme te dá. E isso pode ser simplificado usando o método referência. Olha só. Aqui a gente tem, vamos analisar essas duas linhas aqui. A gente tem o nome da nossa lista, usuários, ponto .forEach. A gente está passando aqui o, que é o usuário, né? O lambda, o ponto tornar moderador. Mas aqui ele está usando uma referência de método. Olha só. Ele está colocando usuários, que é a nossa lista, ponto .forEach, passando o nome da classe, esses 4 pontos aqui, né? 2 pontos, 2 pontos, que alguém já me falou o nome disso e eu esqueci. Se alguém lembrar, souber, pode falar aí, que eu não lembro. E chama o método tornar moderador. Olha só, aqui a gente chama o método com
os parênteses. E aqui não, a gente está fazendo a referência ao método. Ah, eu quero chamar esse método da classe usuário. Então, ó, a sintaxe é a classe, os dois pontos. Marina, Oi? desculpa interromper, acho que a Raíza tem uma pergunta. Opa, valeu por Ela avisar. tentou falar, mas você não escutou. Vixe, desculpa aí. Nossa, desculpa. Vocês agora conseguem me ouvir bem? Tá bem baixinho, mas agora dá. Deixa eu ver se melhora aqui. Peraí, deixa eu aumentar aqui um pouco o microfone. Deixa eu ver. Aqui, acessa o microfone. Pior que ele já tá no máximo. Acho que depois eu arrumo essa questão no meu Discord. Mas a questão é a seguinte, é o que eu ia perguntar no chat, assim. Se por acaso eu conseguiria fazer uma função de comparação, por exemplo, um for each, pegar um item da minha lista, por exemplo, para cada um dos itens da minha lista, eu quero comparar se ele começa com A ou começa com B. Não é nesse caso, não é nesse caso. Uhum. Mas se ele começar com A, o tratamento, eu quero aplicar uma lambda. Aí, se por acaso ele começar com B, eu quero um tratamento com outra lambda. Excelente ideia. A gente pode testar. Mas vamos ver se é isso que você. Aqui, né? Nesse ponto? Isso. Vamos Isso. olhar. Ponto for it. Então a gente vai. Vamos pensar aqui. Vamos pensar juntas. Não tentei fazer. A gente tá passando um lambda pro for it. A gente vai ter que fazer um dentro do outro. Não. Talvez. Eu acho que eu já vi isso. Você chama um, depois chama o outro. Acho que foi até nesse capítulo. Deixa eu ver. Ó. Daqui. No capítulo 4 a gente viu esse daqui, ó. Usuários.forit.mostra mensagem. Então ele faz algo. End then. Então depois. Mas vamos tentar fazer essa estrutura nessa sua ideia. Vamos ver. Cadê? Qual que era esse? É esse daqui? Não. Onde é que eu tava? Esse daqui. Vamos caçar essa estrutura aqui. For it, mostra a mensagem. Então, vamos ver de criar o comparator. Não, não quero esse. Não, esse aqui é o da G. Deixa eu ver este. Eu quero esse daqui. Compare, sort, comparator. A gente pode usar um filter, será que não? Ah, não, mas a gente tá usando um for it. Será? Deixa eu ver, vamos pensar. Não. Eita, nós estou perdendo aqui. Este daqui. A gente vai ter Esse que and criar. then, ele surgiu no Java 21. Oi? O and then, por exemplo, eu pego, eu faço essa primeira função, né? E aí depois eu pego e faço essa segunda. Esse and then, ele surgiu no Java 21, eu nunca tinha visto, assim. Eu tô Ixi. perguntando porque faz tipo 1 ano e pouco que eu trabalho com Kotlin, sabe? Então, Eu acho que aqui no meu tá 8, viu? Deixa eu ver qual que o Java que tá aqui. olha, Ih, onde é que agora que eu não lembro? Não, é deste lá. vai lá no menu hambúrguer. Onde? No menu hambúrguer. Lá na esquerda. Vai lá no menu hambúrguer. Não, à esquerda.
Lá aquele do lado do que tá o íconezinho do IntelliJ, isso, pode clicar aí. Ah, tá aqui. Aí você vai em. Aí você vê o version. Você pode ver o version, você pode ver o run, aí você vai ver qual, você pode ver o build também. Vai em Edit Configurations, Ah, tá aqui. que aí dá certinho as versões. Ah, tá no 21. É Java 21, então, que eu não sabia, porque eu nunca tinha visto esse Anden, né? Nunca tinha visto. E eu nunca trabalhei Deixa com eu ver Java se o 8 aqui vai 21, dar né? Só certo. com o 8 e O o 8 ele 11. pega. Não, não sei se. Legal. Deixa eu ver se no outro aqui tá dando erro. Não, é no 4. Ó, pega. Eu acho que. Legal, eu não conhecia essa. Se bem que ele tá Ah, buildando ele não ainda, vai né? deixar. O IntelliJ ainda é bem novo pra mim. Às vezes eu fico toda perdida nele. A minha vida inteira eu usei. Ó, funciona assim no 8. Nossa, legal. O InDesign. Legal mesmo. A vida inteira eu usei Eclipse. Aí, Entendi, não. aí, por causa daqui, né, a gente costuma usar, então eu falei assim, vamos testar uma ferramenta nova. Vamos ver se dá certo. Se eu me adapto. Mas às vezes, sei lá. Bom, vamos ver aqui. Então a gente teria que ter duas lambdas, né, que a gente falou. Uma para ver se começa com A e Isso. E uma depois se começa para com. É assim, é uma, por exemplo, se é uma seria um if começa com A, alguma coisa assim. If começa com A ou com B, né? Se começar com A, ele vai fazer uma coisa. Se começar com B, ele vai fazer uma outra. Se ele não começar com A, né? Ele vai fazer uma outra coisa. tá. A gente pode falar it for then. Deixa eu pegar aqui. Então a gente vai passar ó, esse usuário. Então verificar consumer. Esse consumer acho que não vai dar pra usar esse. Porque a gente vai comparar. Deixa eu ver um negócio. Não. Nossa. Vamos pegar aqui o comparator. Usuário 10. Eu não sei. Uma boa pergunta. Eu vou anotar aqui e aí eu vou ver. Vou até anotar aqui. Então, ó, tem uma lista com se começa com a. Vou colocar aqui, ó. Torna moderador. Se começa com B, não torna moderador. Eu vou ter que pensar aqui como fazer. Eu não sei. A de Beleza. primeira, assim. Fala assim, né? A gente sempre fala que aqui é o grupo de estudo, né? A gente não sabe tudo. E assim, essas classes pra mim também são muito novas. Então, assim, às vezes me olho e falo assim, como eu faço isso? Não sei. Não, entendi, não, tranquilo, era mais é uma dúvida mesmo, Sim, assim, é é o que eu pertinente. disse, eu tô, tipo, um ano e pouco trabalhando com Kotlin, então tem muita coisa do Java, assim, e aí eu voltei a trabalhar com Java agora, Aham, então tem muita coisa, assim, que eu não lembro, sabe? eu imagino. É muito ruim, né? Assim, quando você vai trocando ou vai ficando pra trás. E Sim, aí. e o Kotlin tem muita coisa, assim, que já é meio que prontinha nele, por exemplo, no Kotlin tem um negócio chamado take if, que aí as Aham, lambdas vão todas se encadeando, sabe? aham. Tipo, ele meio que implicitamente, toda variável no Kotlin, mas não cortando o assunto, né? Mas toda variável tem uma interface funcional implementada, com Que legal. algumas funções que são padrões. Que legal. Eu acho que isso deve ser parecido com streams, né? Do Java, assim. Isso. É parecido com streams, mas eu Hum, acho que
casa com o assunto. Tipo, eles meio que ficam um generics, uma função de generics que você pode implementar, que eu acho que é meio que um comparator e um consumer embutido, sabe? Eu Nossa, acho que é mais ou menos isso. que legal. Vou ficar te devendo essa. Vou tentar pensar aqui e passo lá no chat depois. Beleza, Beleza? obrigada, viu? Desculpa aí. Ó. Deixa eu ver onde estávamos. Estava aqui, né? No tornar moderador. Que eu falei de tornar moderador. Então, só pra gente ver aqui que ele está fazendo isso. Ops, o que eu fiz aqui? Ah, tá aqui. A hora que eu copiei de volta pra cá, ele copiou o import. Então, agora ele tá trocando aqui para que é todo mundo moderador. E aqui, ó, ele tá apontando o método aqui, a referência do método, e não mais chamando com a lambda, né? Então, é uma construção bem diferente. Aí aqui ele dá as vantagens, né, do método por referência, né? Funciona como uma expressão lambda, mas é mais conciso. Não usa reflection, ou seja, não impacta a performance. Resolvido em tempo de compilação, sem override adicional. E comparando de uma forma mais enxuta, que ele vai falando aqui, né? Podemos ordenar uma lista de usuários usando o comparator comparing com uma expressão lambda, que a gente viu, né? É igual. Comparator.comparing. Isso pode ser simplificado usando o método de referência, que é passando o nome do método que a gente quer, né? Aqui a gente está passando a classe e o método, que é o getNome que tem aqui. E aí ele tem aqui, ó, simplificando comparação. Tá aqui. Então, ó, ele tem aqui o getNome e o por referência. Só vou aqui rodar pra gente ver. Ó, a ordenação aqui. E a ordenação aqui. Então, dos dois jeitos aqui vai funcionar. Tanto a gente passando a lambda, quanto a gente passando o método aqui por referência. E melhorando a legibilidade com o import estático, que foi aquele primeiro, quase primeiro, né, assunto que a gente viu ainda com a Gisele, que a gente comentou. Então, tá falando assim, né, podemos tornar o código mais fluente e legível ao fazer o import estático de comparator comparing e extrair a função para uma variável. Então, ele tá dando aqui, ó, o import, que fica lá em cima, né, e aqui esse pedacinho do código que tá para baixo, que ele fala de colocar numa função. Então, ó, a function usuário string by name, usuário, get nome, usuário.sort, comparing by name. Eu acho que eu fiz esse exemplo aqui, deixa eu ver. Foi esse? Não. É os verdes, meu. Ah, tá aqui, ó. O import que ele tá falando é esse daqui, ó. Da gente... Não, trazer... É do comparing. É esse daqui, ó. Tá vendo que ele até fica de outra corzinha, né? Não, unuse. Oxi, não tá sendo usado? Ai, tá aqui, ó. Cegueta, eu. Ele até tá dizendo aqui que tá estático. Então, quando a gente coloca esse import estático aqui, a gente consegue usar esse comparing aqui embaixo, sem ficar fazendo um monte de coisa, né? A gente não precisa criar um comparator para ponto comparing para fazer alguma coisa. A gente só coloca aqui a importação estática e aí a gente consegue já usar o método. Aqui, ó. Ele tá ordenando. E as vantagens que ele fala, né? O código mais enxuto da gente usar assim. Evita os parênteses desnecessários do lambda, quando a gente faz o... Aqui, ó. Esse daqui que ele tá falando, né? Esse daqui não tem parênteses nenhum. E o lambda a gente já precisa colocar entre parênteses.
e maior fluidez e clareza ao nomear a função de comparação, que é o by-name que ele pôs. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tem mais um. Deixa eu passar aqui para vocês o texto. Que é o último aqui da noite. Então aqui ele tá falando do compondo comparator. Então como a gente pode compor eles, né? Ordenando por diferentes critérios. Podemos ordenar usuários pelos pontos, evitando autoboxing com compare int, que a gente viu, né? Usuários.sort, comparator, compare int, usuários.get ponto. A gente também pode compor comparators com then compare. Acho que talvez aqui, deixa eu ver. Comparator usuário, c, comparator compare int, usuário get ponto, then compare usuário.name.sort. Eu acho que eu esqueci de fazer esse exemplo, esqueci, vamos montar ele. Há métodos equivalentes como then compare, para evitar o boxing. E ele fala lidando com valores nulos, para mover valores nulos para o final da lista. Porque assim, pode ter um nulo ali no meio, usual, às vezes não, né? Mas vai que o campo que a gente está usando para comparar é um nulo. Então ele coloca usuários.sort, comparator, nulls last. Então ele vai jogar todos os nulls para o final da lista. E aí ele vai usar um compare e ordenando por nome. O método null first faz o contrário, coloca o null no começo. E aí ele fala, né, ordenando de forma decrescente, usamos o reverse no comparator. Usuários.sort, comparator, comparing, usuário getNome.reverse. Aqui ele vai trocar a nossa lista, né? O que era crescente virou decrescente. E explorando novos métodos, a API de comparator traz muitas melhorias e é importante pesquisar e experimentar para evitar escrever códigos desnecessários. Uma das coisas que eu sempre falo quando a gente está estudando Lambda, e aqui vale muito para isso também, é conhecer as classes Java. Porque muitas vezes a gente quer inventar, a gente precisa fazer algo igual o que esqueci o nome, Raíssa falou, né? De que como faz tal coisa. Provavelmente tem como fazer e deve ser uma classe que já existe. Mas por não saber, a gente acaba ficando assim, como que eu faço isso? Por isso que é muito importante a gente conhecer as classes para não inventar roda, né? Provavelmente já tá lá. Vamos só dar uma olhadinha aqui nesses. Eu acho que eu fiz. É esse daqui, comparator. É esse mesmo. Então, ó, ele tá dando o primeiro exemplo aqui para nós. Então, ele tá usando o compare int e ordenando pelo nome. Que a gente já fez isso aqui 1 zilhão de vezes essa noite, né? Mas só para ver se tá funcionando aqui. Ah, ele tá com 2 aqui. Eita, peraí. Esse aqui é do 4. Pronto. Ops. Então agora vai um só. Então aqui ele tá ordenando pelo nome. E aí tem um nu aqui no meio do caminho, né? Aqui, ó. Que ele imaginou aqui que fosse um outro nome. Porque ordenou aqui junto. Nada, né? Tá no meio do caminho ainda. Oxi, que ordenação louca é essa? Ah, é por pontos. Desculpa aí, gente. 150, 180 e 200. Então ele ordenou aqui por pontos. Não tinha visto. Aí depois aqui ele traz um compare por pontos e depois por nome. Então primeiro ele vai comparar por pontos e depois ele vai comparar por nome e vai colocar aqui o sort. Eita, nós.
não consegue fazer com nulo aqui. Deixa eu ver se agora vai. É, ó. Aqui ele não consegue fazer com nulo. Quando a gente não tá tratando ele. Interessante. Esse tratamento de nulo exigindo da gente, né? O 3. Aqui, ó, a gente tá usando o no last. Ele tá jogando, né? Compare to. Ah, ele tá usando compare to com a string. Oxi. Eita, não fiz a sorte, né? Aí não tem. Não, tá aqui. Ué. Oxi. Deixa eu ver se eu digitei alguma coisa errada. Usuários.sort.comparator.comparing. Usuário 1.getNome. Comparator. Sim, compare to. Pera aí, deixa eu ver se eu copiei aqui errado. Ah, vamos ver o que que é. Ah, usuário aqui. Coisa errada. Não, aqui ele também não está dando. Oxi. Gente, vou ter que pensar aqui. Por que que não tá indo? Comparator, comparing. Get nome. Usuários.sort. Ok. Comparator. Eu não sei o que aconteceu isso aqui. Eu tinha testado mais cedo e tinha funcionado. Será que é a versão que eu mudei aqui? Deixa eu ver. Vamos ver. Não, tá aqui. Oxi. Gente, outra coisa que eu vou ficar devendo, eu vou ter que olhar isso aqui. Porque não sei porque não tá indo. Vou ter que olhar com calma. Bom, mas deixando isso, né? Tem aqui o reversed, que ele vai ordenar o contrário. Vamos ver se isso aqui funciona. Funcionou, mas não funcionou. Ah, não, é por pontos aqui, né? Então tá o 200, 180, 150. Deixa eu ver. É isso. Bom, vou ficar devendo esse daqui pra vocês. Vou ter que ver o porquê que isso aqui não está funcionando. E eu mando lá no chat do WhatsApp pra vocês, gente. Não sei, alguém tiver alguma ideia também depois, pode falar, mas vou dar uma caçadinha aqui. Às vezes acontece isso, viu? É coisa natural.
depois a gente manda lá e resolve. Aí todo mundo falou assim, nossa, era o famoso ponto e vírgula. Mas aí a gente vai conversando. Mas mais alguma questão, pergunta, comentário que vocês queiram fazer? Da minha parte, não. Muito obrigada, Marina. De boa. Desculpa aí ficar devendo esses 2 pontos pra vocês, mas eu vou olhar aqui e eu passo pra vocês depois. Beleza? Então, uma boa noite pra vocês. Bom descanso e bons estudos. Até mais, gente. Valeu. Obrigada, até mais, tchau.